De volta então para falarmos um pouco mais sobre direito de nacionalidade no Brasil. Já vimos então, já tivemos a oportunidade de analisar os brasileiros natos, que podem ser pelo critério do ius sanguine ou pelo critério do ius soli. No Brasil predominam os brasileiros pelo critério do ius soli, pois a maioria dos brasileiros somos nascidos no Brasil. É importante notar que, se o sujeito já é brasileiro pelo ius soli, ou seja, se ele já nasceu no Brasil, não precisa analisar a natureza dos seus pais, se eles são estrangeiros ou brasileiros. Eu só vou verificar se os pais são estrangeiros quando eles estiverem a serviço do seu país de origem, porque neste caso a criança não será brasileira. Mas ela pode se tornar uma brasileira. Ou melhor, qualquer estrangeiro no mundo, desde que observados alguns requisitos, pode se tornar um brasileiro. A Constituição, ao invés de trazer no seu texto quais as regras para que um sujeito se transforme em brasileiro, ou seja, tenha a nacionalidade brasileira adquirida, a Constituição preferiu remeter isso para a lei. Então, são brasileiros naturalizados, artigo 12, inciso 2, os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira. Os que, na forma da lei, adquirem a nacionalidade brasileira, estão aqui, ó, estrangeiros de qualquer nacionalidade. E a forma da lei, a lei que trata desse assunto é uma lei ordinária, o Estatuto do Estrangeiro, traz lá uma série de requisitos. Residência por 4 anos, ler e escrever o português, manter a sua subsistência, ter boa conduta, boa saúde e assim vai. São critérios que refogem aqui a análise do direito constitucional. Mas por que, Arthur, que você colocou isso aqui então? Eu coloquei só para a gente fazer uma comparação, pois quando lemos o artigo 12, inciso 2, letra A da Constituição, nós vemos assim: são brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira. E para os de origem de país de língua portuguesa, exigido apenas 2 requisitos, ou seja, a lei que vai nascer, o Estatuto do Estrangeiro, só pode exigir 2 requisitos para aqueles originários de país de língua portuguesa, que não se resume a Portugal. Temos Angola, temos Timor-Leste, temos Guiné, temos Goa e assim vai. Então, residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral são os únicos requisitos exigíveis. A lei ordinária não pode criar mais requisitos que isso, porque senão ela é uma lei que afronta a Constituição, ela é uma lei inconstitucional. Veja que para os estrangeiros de outros países, a residência é no mínimo de 4 anos, que pode ser variada também, dependendo se ele tem filho, se ele tem casamento no Brasil e assim vai. Mas os 2 requisitos para os originários de país de língua portuguesa, apenas a residência ininterrupta por 1 ano e a idoneidade moral. Vejam que na naturalização ordinária, essa que nós estamos observando, predomina a potestas estatal, um poder que o Estado tem, um poder íntimo do Estado, de aceitar ou negar quem ele quiser, sem precisar fundamentar essa decisão, sem precisar justificar. É uma decisão que decorre da própria soberania estatal dele se relacionar ou não com aquele país ou membro daquele outro país ou aqueles estrangeiros. Então, nessa naturalização chamada ordinária, não é porque ela é pior do que as outras, não é porque ela é menos valorizada do que as outras, é porque ela é uma naturalização que segue o procedimento comum, ou seja, de primeira ordem. É aquela naturalização na qual o país não tem a obrigação em conceder, ele usa da sua potestas estatal. Existe, entretanto, um outro tipo de naturalização na Constituição, no artigo 12, inciso 2, a linha B, que é a naturalização extraordinária. Nessa, a Constituição coloca um critério ou aponta critérios que não permitem a opção do Estado em rejeitar a naturalização do sujeito. Vejam que aquele estrangeiro de qualquer nacionalidade, seja ele originário de língua portuguesa ou não, que reside há mais de 15 anos no Brasil e não tenha condenação criminal, ele não vai ser transformado automaticamente em brasileiro. Mas desde que ele requeira, o Brasil está obrigado a conceder a naturalização. Trata-se de direito líquido e certo, inclusive amparável por mandado de segurança. Muito bem. Seja brasileiro nato, seja brasileiro naturalizado, é possível que ele perca a nacionalidade brasileira. O artigo 12, parágrafo 4º da Constituição, determina que perderá a nacionalidade o brasileiro que
E aí vem duas vias ali dentro para fazer essa perda da nacionalidade: a judicial e a administrativa. A judicial vem lá na Constituição dizendo assim, do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por atividade nociva ao interesse nacional. Então vejam que o sujeito que pode ter cancelado a sua naturalização é apenas o brasileiro naturalizado. Por isso que nós falamos que quem perde pela via judicial, isso é um macete, quem perde pela via judicial, somente brasileiros naturalizados. Não tem como um brasileiro nato ter a sua nacionalidade, a sua naturalização cancelada. Por quê? Porque ele nunca passou por um processo de naturalização. Ele é brasileiro de nascença. Então, um juiz, por sentença, que o juiz se manifesta e decide as coisas por sentença, vai cancelar a naturalização porque esse sujeito praticou uma atividade nociva ao interesse nacional. Por outro lado, essa perda pode ser também administrativa, ou seja, por um decreto presidencial, quando o sujeito adquirir outra nacionalidade voluntariamente, quando eu falo adquirir é voluntariamente, outra nacionalidade, será decretada a perda da nacionalidade brasileira. Isso vale tanto para brasileiros natos quanto brasileiros naturalizados. Exemplo, o Deco, ex-jogador do Fluminense, ele era brasileiro, se naturalizou português porque quis. E como ele quis, ele perdeu a nacionalidade brasileira e virou português. Nelson Piquet, brasileiro nato, também resolveu escolher virar um membro do povo de Portugal. Nelson Piquet não é mais brasileiro, nem nato, nem naturalizado, ele não é mais brasileiro. Simplesmente isso. Importa dizer que na perda da nacionalidade administrativa, ela valendo para brasileiros natos ou naturalizados, ela pode incidir duas situações nela que não acarretam a perda da nacionalidade necessariamente. Quais são essas chamadas exceções à perda da nacionalidade? A primeira delas ocorre quando há o reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Vejam, pessoal, que eu coloquei exceções entre aspas porque, de verdade, o sujeito não incorreu naquela hipótese em que ele escolheu ser membro de outro povo. Não. Na realidade, ele já nasceu membro de outro povo. Exemplo, aquela criança que nasceu no território brasileiro, filho de alemães. Se ele é filho de alemão, ele é alemão de nascença. E se ele nasceu no território brasileiro, ele é brasileiro de nascença. O Brasil vai registrá-lo, ele vai ter os documentos todos, etc. Mas a Alemanha nem sabe que ele existe ainda. Talvez você, na sua casa, assistindo a essa aula, lembre-se que seu avô é alemão. E de repente você fala assim, gente, eu sou alemão, é de nascença. Você vai até o consulado alemão e providencia a sua documentação. Esse providenciar a documentação não significa que você está se tornando um alemão, mas que você já era de nascença e que está apenas se regularizando perante aquele Estado. Portanto, você teve apenas o reconhecimento de nacionalidade originária de nascença pela lei estrangeira. Não é uma naturalização voluntária, é um ato não voluntário, porque essa nacionalidade alemã, ela já é nata. Bom, além disso, não ocorre a perda da nacionalidade, essa perda aqui, ó, administrativa da nacionalidade, do brasileiro que adquirir outra nacionalidade. Veja que eu coloquei em caráter voluntário. Por quê? Porque esse ato jurídico, por algum motivo, pode ser viciado. Viciado na medida em que há uma imposição de naturalização pela lei estrangeira como condição para, primeiro, permanecer naquele território estrangeiro. Suponhamos que um sujeito conheceu uma linda moça japonesa aqui no Brasil, durante o carnaval. Se apaixonaram e, quando se apaixonam, naquele vai e vem, etc., tiveram uma filha. Então, a moça chamava Suzuki e tiveram a pequena Hirohito. Tradição no Japão, a moça que não é casada não pode viver longe do pai. Teve que voltar para o Japão.
O brasileiro lá, o Zé Carioca, o espertalhão lá, foi junto com ela também morar no Japão. Arrumou emprego no Japão e etc, etc. O pai da moça, senhor Hirohito, né, sabendo que o Japão é um país pequenininho, que tem uma tradição centrífuga, que não gosta de muitos estrangeiros lá por muito tempo, né, com vistos de permanência muito longos, diz para ele assim: você está frito porque daqui a algum tempo você vai ter que sair do Japão, já que você não é um japonês. O Japão é um país que só pode ficar aqui permanentemente quem é japonês. Ora, pessoal, o Zé Carioca, apesar de muito malandro, ele é uma pessoa apaixonada pela sua família. Ele não pode ser compelido a sair do Japão, né, ter que escolher entre sair do Japão ou ficar com sua família. O Brasil, nesse caso, entende que houve uma imposição de naturalização pela lei estrangeira como condição para permanecer no território daquele país. Vejam, em que momento ele escolheu de verdade virar um membro do povo japonês? Em momento nenhum, certo? Então ele vai lá, assina, mas essa assinatura o Brasil diz meio que vai, assina e defenda a dignidade de sua família. Por outro lado, a outra condição para o sujeito se naturalizar membro de outro povo, sem perder a nacionalidade brasileira, ocorre quando aquele outro país, para que o sujeito exerça direitos civis, ele tenha que se naturalizar. Se ele não se naturalizar, ele não pode exercer os direitos civis naquele país. E o primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção: quando eu falo direitos civis, eu não estou me referindo especificamente a direitos do Código Civil. Não são apenas direitos patrimoniais. Civil aqui tem um aspecto de direitos gerais, cotidianos. Então o sujeito não pode assinar um contrato, adquirir propriedade, não pode ter conta em banco, ok. Mas ele também não poderia ter uma carteira assinada de trabalho, receber salário, ter licença gestante, que são direitos sociais que alguns países poderiam negar pelo fato do sujeito não ser membro daquele povo. Neste caso, o Brasil não faz o sujeito perder a nacionalidade. Voltamos então na próxima para trabalhar um pouco mais dos direitos fundamentais do Brasil. Um abraço, pessoal, e até o nosso próximo encontro.